Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar a respeito deste livro, A Resolução de Toda Mulher, de Priscila Shirer. É um livro que acabei de ler faz pouco tempo, é um livro voltado para mulheres, né, como diz o título. Bastante coisa a respeito de casamento, de vida conjugal, de criação de filhos, sobre ser mãe, mas tem bastante coisa para mulheres em geral. É um livro bastante profundo mesmo, que levanta questões assim que nos levam realmente a refletir a respeito. E uma das partes que eu quero compartilhar com você é quando ela fala a respeito de legado. Uma coisa que até então eu não tinha parado para pensar com mais cuidado, digamos assim. E ela começa contando uma história, na verdade é um fato que aconteceu, que seu irmão, o irmão da autora contou, né, que em dado momento ele conheceu um jovem que tinha um legado interessante, ele era neto de George Washington, de uma distância de 7 gerações, que foi o segundo autor, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele era um grande político, líder da época e tal. E naquela época tinha um pequeno grupo de pessoas influentes o suficiente que queriam fazê-lo com que ele se tornasse rei. E aí George Washington teve em suas mãos essa decisão: aceitar se tornar rei ou continuar como presidente. E esse jovem diz que talvez hoje ele seria o próximo rei ou ascendente ao trono se o seu parente distante, George Washington, tivesse tomado uma decisão diferente da que ele tomou de continuar como presidente. E aí ela levanta a seguinte questão: será que quando George Washington, naquela época, foi tomar essa decisão, ele ponderou a respeito disso, do impacto que a sua decisão causaria nas gerações futuras, ou se ele simplesmente ponderou o que realmente valia a pena, o que era mais importante para aquele momento do país? Isso a gente não sabe, nem tem como saber, nem, não tem como perguntar, mas tem como a gente se perguntar que tipo de decisões e que tipo de escolhas a gente tem feito, se a gente tem pensado com mais responsabilidade, com mais cuidado a respeito das escolhas que a gente faz diariamente e a forma como elas podem afetar de forma positiva ou negativa as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, né? Isso eu realmente não tinha pensado a respeito, né? Tem até um trechinho aqui que eu gostaria até de ler, porque é bastante bacana. Ela diz: você toma decisões de hoje considerando seu impacto no amanhã? Quando você organiza suas prioridades e forma os seus hábitos, você pensa sobre seus filhos, netos e sobre o tipo de caráter que eles terão como exemplo ou herdarão de você? Ao gastar seu dinheiro, exibir sua preferência em relação à moda, falar o que pensa ou usar o seu tempo, já te ocorreu que você não está fazendo uma escolha para si mesma? Que você está fazendo uma escolha que influencia pessoas que te consideram um exemplo? Que você talvez esteja desempenhando um papel importante nas atitudes e observações de uma jovem que você mal conhece, e talvez até mesmo de uma estranha que um dia pode ouvir alguém falar sobre como você era? Essas são algumas perguntas que se deve ter em mente ao pensar sobre o que você vai fazer hoje, em como você vai reagir a um dado momento e que tipo de decisões você vai tomar para a sua vida. Essas decisões são importantes agora e sempre serão. Elas são o seu legado. Bacana, né? E eu não tinha pensado a respeito disso. E a partir do momento que a gente pensa que tudo que a gente faz, a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro, a maneira como a gente forma os nossos hábitos, as prioridades da nossa vida, como a gente usa o tempo que Deus nos deu, que é único e que não volta mais, esse conjunto de coisas é o que forma o nosso legado, é o que a gente vai deixar para os nossos filhos,
como exemplo para as pessoas que a gente nem pode imaginar que tem a gente como exemplo, ou que nos terão como exemplo nas futuras gerações. Então, quando eu penso nisso, quando eu comecei a pensar a respeito disso, eu comecei a ter mais cuidado com relação ao que eu faço com o meu tempo, principalmente, e as prioridades que eu estabeleço. Confesso que não é uma tarefa simples de se fazer, exige muito esforço e disciplina, porque tem muitas ofertas diariamente pra gente simplesmente deixar o tempo passar, ao invés de estar buscando aprender coisas novas, cultivar os nossos relacionamentos com familiares, com amigos, com Deus, e aprender e servir ao próximo, buscar ser melhor. Muitas vezes a gente acaba se acomodando e gastando o nosso tempo de maneira não tão sábia como a gente deveria. Uma forma que eu posso dar como exemplo estão aí as redes sociais, WhatsApp, Facebook, novela, televisão e tantas outras ofertas que tem disponível. Não tem nada demais a gente usar isso, desde que elas não tomem a maior parte do nosso tempo que deveria ser investido em coisas que realmente darão frutos pra gente e para as futuras gerações. Então é algo a se pensar e se ponderar a respeito de tudo que a gente faz, de todas as decisões que a gente for tomar. Porque com certeza, com absoluta certeza, Deus nos criou com um propósito para viver aqui nessa terra. E o nosso legado não se limita apenas à nossa vida. Morreu e acabou. Não, imagina, a gente sabe muito bem quantas pessoas há tantos anos atrás, que viveram há tantos anos atrás, já morreram há tanto tempo e que a sua influência, o seu legado ainda perdura e permanece, e influencia e causa impacto na vida de tantas pessoas, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então, quando a gente para pensar que as nossas atitudes, as nossas decisões, boas ou ruins, acertadas ou não, vão influenciar a vida de outras pessoas no futuro, vão causar impacto. Por isso é de extrema importância que em tudo mesmo e de forma séria, a gente peça a direção de Deus nas nossas escolhas e decisões, para que a gente deixe frutos positivos para as pessoas ao nosso redor. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha acrescentado em algo. E comenta aí o que você acha sobre isso, a respeito de legado, se você já tinha pensado a respeito disso ou não. E se tinha ou não pensado, como é que você vai fazer para mudar a partir de agora, né, a maneira como você conduz a sua vida e as suas decisões. Espero que esse vídeo te sirva para isso mesmo, para que a partir de hoje você comece a pensar com mais clareza, com mais seriedade a respeito do que você faz com a sua vida, com as escolhas, as suas decisões, o seu tempo, as suas prioridades e tudo mais, todo esse conjunto de coisas que formam o nosso legado. Beleza, gente? É isso. Que Deus abençoe todos vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!